Olá a todos vocês que estão aqui no Polêmicas Críticas. Se você não viu o nosso Spotify, eu sugiro que você veja porque lá tem muito conteúdo interessante para você desenvolver a sua reflexão, tá certo? O assunto que eu vou conversar hoje com vocês é sobre aceleração do tempo ou ansiedade. Um tema mais voltado para a psicanálise. Uma das patologias do contemporâneo mais comum, segundo a filósofa Olgária Matos, aliás, eu sugiro que vocês vejam a live que nós fizemos com ela aqui, é a chamada aceleração do tempo. As pessoas, de modo geral, elas estão, vamos dizer assim, ansiosas, com pressa para fazer tudo. E esse tipo de pressa, quando o sujeito ele se sente cobrado de maneira incisiva, da qual ele precisa terminar uma coisa de maneira rápida, tem uma resposta. Dois tipos de resposta. Uma resposta que é interna ao próprio sujeito, que ele vive à espera de algo que nunca chega, que isso é a ansiedade. E o outro são eventos externos da própria dinâmica da sociedade capitalista que cobra o tempo todo que o sujeito seja dinâmico, que ele seja multitarefas. Essa é uma das de uns conceitos que é mais colocados nos tempos contemporâneos. Você, analisando a si mesmo, está em qual linha? Nessa linha que se cobra mais ou aquela que você faz várias coisas ao mesmo tempo e muitas vezes não termina uma coisa sequer? Isso a gente sabe, como eu já disse, a principal questão é a aceleração do tempo. De que maneira que isso ocorre? Existe algo, e aí o filósofo Louis Althusser nos ajuda muito aqui para essa compreensão tanto psíquica e tanto social, que é a ideia de aparelhos ideológicos do Estado. O que são esses aparelhos ideológicos do Estado? Nada mais, nada menos são que mecanismos que atuam para incutir valores em você, de modo que você mesmo atue para o não questionamento do sistema vigente e que você atue para a defesa dele mesmo. Por exemplo, a escola, ela vai incutir valores em você, a igreja, a família, os meios de comunicação, tudo isso vai impedir de que você tenha uma visão crítica da raiz da coisa, ou seja, de maneira que você entenda de fato por que aquelas coisas são da maneira que são. Os aparelhos ideológicos do Estado, eles impedem, por exemplo, a visão crítica da sociedade. E quando a gente fala aqui de aceleração do tempo, esses aparelhos ideológicos, eles atuam justamente para isso. Aquela ideia que você já deve saber, just in time, que ocorre na justa medida do tempo, em que você precisa, dentro do prazo de 24 horas, dar conta de várias coisas. E quando você não consegue dar conta dessas várias coisas que ocorrem ao longo do dia, você se sente frustrado, você se sente cansado. E dentro dessa ideia que eu falei agora, dessa pequena palavrinha chamada cansado, existe um filósofo coreano, alemão também, que ele dá aula lá na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. Ele desenvolveu um conceito interessantíssimo que é chamado sociedade do cansaço. Ele diz que dentro dessa sociedade, o neoliberalismo nos coloca essa cobrança incessante da gente fazer várias coisas, da gente conseguir dar conta de tudo que aquilo nos é oferecido ao longo do tempo. E se você não consegue, você se sente cansado, cansado de si mesmo. Não é um cansaço físico, daquela questão da exaustão. É um cansaço de si mesmo porque você se cobra o tempo todo para dar conta das coisas. E aí, dentro dessa patologia da questão da ansiedade e dessa aceleração do tempo constante, você já parou para perceber o quanto você
está acelerado ou não? Ou o que te faz acelerado desse jeito? Pare e pense sobre isso. Até mais.